Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Priscila, trabalho na área de intervenções elétricas do Sul. E então, vamos começar, né? A nossa reunião ela vai ser dividida em três etapas, três blocos, né? O primeiro bloco, nós vamos tratar sobre a previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. O segundo bloco, vamos ter a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, a previsão de carga para o PMO, revisão semanal, resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. E o terceiro e último bloco, nós vamos tratar dos limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. As perguntas e dúvidas que surgirem durante as apresentações, elas podem ser encaminhadas via chat e sempre no início de cada bloco nós vamos, sempre que possível, responder essas perguntas, tá? Esses blocos eles vão ter um intervalo, vamos fazer sempre um intervalo de 5 minutos entre os blocos para conseguir, né, já ver essas perguntas e respondê-las, tá? Então, iniciando então, o primeiro bloco, nós vamos então apresentar aí a previsão meteorológica. A Beatriz vai fazer essa apresentação. Beatriz, tudo certinho para começar? Tudo certinho. Boa tarde a todos, boa tarde, Priscila. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Vou começar a apresentação falando das condições meteorológicas observadas essa semana. A partir de segunda-feira, áreas de estabilidade voltaram a atuar na região sul, favorecendo a ocorrência de precipitação nas bacias da região. Na terça, uma frente fria avançou por essa região e a combinação desses sistemas provocaram totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e na bacia do rio Paranapanema. Na quarta, essa frente fria avançou pelo litoral do Sudeste e provocou chuva fraca na cabeceira do Tietê e no Paraíba do Sul. Aqui na região norte, permaneceu a condição de precipitação em forma de pancadas e de forma isolada, muito mal distribuída. A diferença é que as pancadas de chuva que estavam mais concentradas no oeste do Amazonas, elas se deslocaram mais para o leste e atingiu a capital, né? Atingiu Manaus. E aqui no Madeira, as pancadas de chuva ficaram mais restritas aqui ao rio Guaporé e no encontro entre o Guaporé e o Mamoré. Mas também na média, né, da chuva, os totais baixos, a gente vê aqui na Bolívia, né, trecho de cabeceira do Madeira seco, então permaneceu essa condição nessa semana. Aí, avaliando a média da radiação solar, nas regiões onde tem a geração solar fotovoltaica centralizada, no interior de São Paulo, interior de Minas e aqui no Nordeste, os valores médios de radiação solar ficaram estáveis em relação à semana passada. Aqui no Sul também permaneceu com valores baixos, né, de radiação solar, devido à cobertura de nebulosidade ao longo da semana. Aqui também no leste de São Paulo e do Rio, teve cobertura a partir de quarta-feira, então isso reduziu a radiação solar. E aqui em Manaus também reduziu por conta da ocorrência de nebulosidade, principalmente no período da tarde, onde tem as pancadas de chuva. Então, em relação à semana passada, também teve uma redução dos valores médios de radiação solar. E aqui no Centro-Oeste, a gente vê que continuou o predomínio de céu claro. Em relação às temperaturas, Curitiba, Rio de Janeiro e Manaus apresentaram temperaturas máximas inferiores à semana passada. Nas demais capitais brasileiras, as temperaturas permaneceram estáveis. E com destaque aí para Cuiabá, né, que apresentou temperaturas bastante elevadas essa semana, com ocorrência de recorde de temperatura máxima. Já vê essa mancha aqui, mais escura, né, sobre aqui o Mato Grosso. Em relação à média da velocidade do vento, na região Nordeste, nota-se valores mais elevados essa semana, em relação à semana passada, o que favoreceu a geração eólica do Nordeste.
Só teve declínio da geração eólica na quarta e quinta-feira, hoje já voltou a subir, na quarta por conta do avanço da frente fria pela região sudeste. E hoje essa frente fria atua aqui tá na altura do litoral sul da Bahia. Mas a eólica já volta a subir na região nordeste. E na região sul também a gente nota uma elevação dos valores médios da velocidade do vento em relação à semana passada, o que também favoreceu a geração eólica da região sul. Isso por conta do avanço da frente fria, né, gradiente térmico, e aí aumenta a velocidade do vento. E a previsão para a próxima semana operativa é a partir de segunda-feira, novamente, um sistema de baixa pressão atuando aqui no Paraguai, no norte da Argentina, favorece a formação de área de estabilidade sobre a região sul, que provoca pancadas de chuva em todas as bacias do sul, no Jacuí, Uruguai, Iguaçu, né, Grêmio Itaipu, no Paranapanema. E aí, a partir de quarta, essas áreas de estabilidade vêm aqui para o sudeste, né, se expande aqui para a região sudeste, provocando pancadas de chuva no Tietê, no Paraíba do Sul, no Grande, no Alto São Francisco. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam para a semana que vem valores totais de precipitação inferiores a essa semana nas bacias da região sul. E aqui na região norte, permanece a condição de pancadas de chuva bem isolada, né, de forma muito mal distribuída. Opa, passei demais. E as outras variáveis meteorológicas, né? A temperatura máxima na semana que vem apresenta elevação em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, no Rio, em Campo Grande e Cuiabá, né? Cuiabá ainda fica mais quente do que a gente verificou essa semana, né? A média da temperatura semana que vem vai ser mais elevada. E nas demais capitais, temperaturas estáveis. Com essa configuração sinótica, né, que eu falei, o sistema de baixa pressão, que ocasionaram estabilidade nas regiões sul, sudeste, parte do centro-oeste, essa baixa pressão, ela se expande aqui para o interior do continente e faz com que os ventos diminuem na região nordeste. Então, por isso, exatamente a partir da terça, quarta-feira da semana que vem. É por isso que a gente colocou a geração eólica do Nordeste em declínio para a semana que vem. A semana vai começar com uma geração eólica bem elevada, e a partir de terça ela cai, e fica baixa até o final da semana. E a geração solar fotovoltaica também a gente colocou em declínio nos parques de São Paulo e de Minas Gerais, por conta de, a partir de quarta-feira, a nebulosidade aumenta nesses estados, nessas regiões, principalmente no período da tarde, por isso que a gente colocou em declínio. Já nos parques do Nordeste, a geração solar fotovoltaica permanece estável, semelhante a essa semana. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição aí para as dúvidas. Oi, Beatriz, muito obrigada pela apresentação. Vamos seguir, então, para a próxima apresentação, a previsão hidrológica. A Érica, que vai fazer essa apresentação para a gente. Oi, boa tarde. Eu vou compartilhar a apresentação. Vocês já estão vendo, né? Então, seguindo com a previsão hidrológica, na previsão de precipitação, a gente percebe que a gente tem nas principais bacias do subsistema Sudeste, Grande Paranaíba, Paraná e Paranapanema, precipitação em quase todo o horizonte, principalmente no final dessa primeira semana operativa e no início da segunda. E valores chegando até um pouco menos de 25 milímetros no Paranapanema. Olhando o acompanhamento de ENAs do subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com 106% da MLT. A tendência a partir do último dia de ontem, né, do último dia que a gente começou a fazer a previsão é de recessão. E aí, na próxima semana, a gente vê uma ascensão das vazões. A previsão mensal ficou em 99% da MLT, o 43º maior do histórico de 93 anos. Na Bacia do Grande, a gente começou a previsão com 128% da média. A gente espera a recessão das vazões e aí uma recuperação também entre o final dessa semana operativa e o início da segunda semana de previsão. A previsão mensal para o Grande foi 113%, o 22º maior do histórico.
Na bacia do Paranapanema, a gente começou a previsão com uma ENA bem menor do que a da média, 69% da média. Tendência também de recessão com expectativa de aumento entre essa semana e a próxima, comportamento parecido. Previsão mensal mais baixa, 73% da média, o 18º menor do histórico. Na bacia do Paranapanema, a gente começou a previsão com 190% da MLT. A gente espera ainda um aumento das vazões ao longo dos próximos dias, por conta da chuva observada ainda. Depois, é uma tendência de recessão com um novo aumento das vazões na segunda semana operativa. Previsão mensal 166%, o 10º maior do histórico. A bacia do Paraná, a gente começou com uma ENA mais baixa, 118% da MLT, comportamento muito parecido também de recessão, seguido de uma recuperação, previsão mensal de 103% da MLT, o 40º maior do histórico. Nas bacias do Sul, Iguaçu, Uruguai, a gente vê também chuva em quase todo o horizonte, valores chegando até perto de 30 milímetros no dia 28 de outubro. Olhando então o acompanhamento de ENAs do subsistema sul, a gente começa a previsão com 497% da MLT. A expectativa é de uma recessão acentuada nos próximos dias. A gente enxerga uma recuperação ainda na segunda semana operativa. A previsão mensal fica em 345% da média e ele é o maior do nosso histórico. A bacia do Rio Iguaçu, a gente começou a previsão com 395% da média. A gente espera ainda um aumento, seguido de uma recessão e uma recuperação na segunda semana. Previsão mensal 295% da média, é o segundo maior do histórico. A bacia do Uruguai já é novamente maior do histórico. A previsão mensal 419% da MLT, em comportamento bem parecido com o subsistema, né? Recessão também tem uma recuperação na segunda semana. Nas bacias do São Francisco e do Tocantins, a gente enxerga chuva também em todo o horizonte, quantidades pequenas na bacia do São Francisco, chegando até o máximo de 10 milímetros. Na bacia do Tocantins, a gente tem uma quantidade um pouco maior de chuva prevista. No subsistema Nordeste, então, a gente começa a previsão com 46% da MLT, a gente tem um pequeno aumento seguido de uma diminuição das vazões nos próximos dias. Previsão mensal de 48% da média, o 8º menor do histórico. No acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, os postos mais a montante, São Romão e São Francisco, a gente enxerga uma diminuição nas vazões. Nos postos que estão um pouco mais a Jusante, Carinhanha e Bom Jesus da Lapa, a gente enxerga um aumento das vazões, mas em seguida, em Sobradinho, a gente não vê muita alteração da vazão, ele segue estável. E aí, na bacia do Rio São Francisco, a gente tem comportamento bem parecido com o subsistema Nordeste. A gente começou a previsão com 46%, a gente enxerga um aumento seguido de uma diminuição das vazões. A previsão mensal é de 48% da média, o 8º menor do histórico. No subsistema Norte, a gente começou a previsão com 61% da MLT e a tendência nas próximas semanas é de uma ascensão nas vazões. A previsão mensal é de 64% da média, o 11º menor do histórico. A bacia do Rio Tocantins tem comportamento parecido com o do subsistema Norte. A gente enxerga uma ascensão das vazões nos próximos dias, nas próximas semanas. Previsão mensal 66%, 18º menor do histórico. Olhando espacialmente a previsão hidrológica para a próxima semana, a gente consegue ver que a região sul do Brasil, Uruguai, Iguaçu, Jacuí, ficaram com uma previsão acima da média, acima de 120% da média. A região mais central do Brasil, a calha principal do Paraná, o Grande, ficaram mais próximas da média, entre 80% e 120%, e a região Nordeste, com São Francisco, e mais a região Norte do Brasil, ficou com uma vazão bem abaixo da média, né, abaixo de 80%. Olhando o acompanhamento mensal, o acompanhamento da previsão mensal a cada revisão, a gente consegue ver que teve uma expectativa de aumento no subsistema Sudeste. A previsão inicial no PMO foi de 76%, agora a gente está com 99%, o 43º maior.
No Sul, a gente também teve esse aumento mais significativo, a previsão inicial no PMO foi de 188%. Nessa terceira revisão, a previsão já é de 345%, o maior do histórico. No subsistema Nordeste, a previsão inicial foi de 50% e agora a gente está enxergando 48%, um pouco menos do que previsto inicialmente, o oitavo menor. E no Norte, a previsão inicial foi de 59% e agora a gente enxergou 64%, o 11º menor do histórico, um pouco acima. Olhando a previsão a cada semana para o mês de outubro e a projeção para o mês de novembro, a gente consegue, no subsistema Sudeste, enxergar esse aumento, né, nas previsões semanais, e aí para novembro a gente enxerga também um aumento em relação às revisões anteriores. A média dos cenários previstos para novembro fica com 95% da MLT, o menor cenário 62%, o maior 150%. No Sul também fica bem evidente esse aumento nas previsões semanais em relação às revisões anteriores. E aí, para o mês de novembro, a média dos cenários ficou em 227% da MLT, com o menor e o maior cenário variando entre 119% e 411% da média. No subsistema Nordeste, a média dos cenários está em 57% da MLT para novembro, e os cenários variam entre 23% e 205%. No Norte, a média dos cenários é 83%, com menor 38%, maior 185% da média. A gente também enxerga um aumento nessa última revisão. Olhando a evolução do armazenamento, a gente percebe a tendência de diminuição da energia armazenada nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste. E aí o subsistema Sudeste está com 71,2%, e o armazenamento do Nordeste é o menor, está com 64,7%. Já o subsistema Sul está com o maior nível de armazenamento, com 90,3%. Teve um aumento nas últimas semanas. Acompanhando o armazenamento dos principais reservatórios do SIM, a gente vê um depressionamento mais significativo em Três Marias, ele está com 54,5% no último dia consolidado. Os reservatórios de Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Emborcação e Tumbiara estão variando entre 70% e 80% da energia armazenada. Mas todos eles têm uma tendência de diminuição dos volumes armazenados. É isso, passo a palavra. Muito obrigada, Érica. E seguindo, então, para a última apresentação desse bloco, vamos passar para a operação hidráulica com a Dayana. Obrigada, Priscila. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a minha tela. Então, dando continuidade aqui na reunião semanal, vou apresentar os destaques da operação. Como de praxe, a gente apresenta esse slide que demonstra, né, as salas de crise de acompanhamento que são coordenadas pela ANA e que atualmente tem a participação do ONS, as salas vigentes. Nós temos a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de crise da região Sul, além dos grupos técnicos de apoio à Bacia do Rio Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e pelo GTOH. Em relação à agenda de reuniões, na próxima semana, nós vamos ter, no dia 26/10, a sala de acompanhamento do Paranapanema e no dia 25/10, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins. Nessa semana, a gente teve a sala de crise da região Sul, na última terça-feira, no dia 17 de outubro, e a do São Francisco, a última ocorreu no dia 3 de outubro, e a próxima está prevista para ocorrer no dia 7 de novembro. Além disso, a ANA está coordenando reuniões extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Niño. Por conta disso, a gente tem a participação em salas extraordinárias da região Nordeste. A última aconteceu essa semana, no dia 19 de outubro, e a próxima está para ocorrer no dia 16 de novembro. Também temos a participação na sala extraordinária do Norte,
É, agora, né, nesse momento, está acontecendo a quinta reunião extraordinária da região norte, e a do sul nós tivemos duas salas extraordinárias, a última aconteceu dia 13 de setembro, atualmente nós estamos participando da sala de crise da região sul. Como essa semana a gente teve a participação, né, na sala de crise da região sul, a gente traz aqui alguns destaques do que o ONS levou para esse fórum. É, Como eu disse, né, ela aconteceu no dia 17 de outubro, na última terça-feira, foi a 10ª reunião desse ano da região sul. Nesse primeiro gráfico aqui à esquerda, a gente apresenta um diagrama da participação dos reservatórios, né, das bacias do Sul em relação ao ER máximo do SIM. Então, o subsistema Sul ele tem uma pequena participação em relação à energia armazenada do SIM, cerca de 7%. Dentre esses 7%, a maior relevância está na bacia do Rio Iguaçu, 51% desse total é representado pelo armazenamento dos reservatórios da bacia do Rio Iguaçu, sobretudo Salto Santiago e Foz do Areia. Bacia do Rio Uruguai representa 30% de armazenamento da região sul, com destaque para os reservatórios de Barra Grande e Passo Fundo. Nós temos também a bacia do Rio Jacuí, representando 16%, com destaque sobretudo para a usina de Passo Real, e a bacia do Rio Capivari, com menor contribuição nesse armazenamento da região sul, com cerca de 2%. Aqui no gráfico ao lado, a gente levou a informação das energias naturais afluentes para as bacias que compõem a região sul. Essas energias podem ser traduzidas em vazões afluentes, né, que chegam em cada bacia no período de outubro de 2022 até outubro desse ano. O que a gente pode observar é que no final do ano passado e início desse ano, assim, de forma genérica, as bacias estavam abaixo da MLT, a energia natural afluente dessas bacias estavam abaixo da MLT, e aí a gente destaca aqui a linha roxa, que representa a bacia do Rio Jacuí. A situação é mais traduzindo-se, né, numa estiagem nessa bacia, porém, ao longo do ano, principalmente a partir de julho desse ano, a gente começa a observar uma alteração da tendência dessa energia natural afluente. Isso muito por conta também dos eventos de chuva que têm acontecido na região sul, sobretudo nesse último mês, nesse final de setembro e até agora, né, o início de outubro, os eventos sequentes de chuva que estão acontecendo na região sul e que elevaram consideravelmente a energia natural afluente de cada bacia. Então, atualmente, a gente tem para a bacia do Rio Uruguai a ENA representando 451% da MLT, para a bacia do Rio Capivari, 288% da MLT, para a bacia do Rio Jacuí, 279%, e para a bacia do Rio Iguaçu, 232% da MLT. Uma outra informação que também nós levamos, né, para a sala da ANA, da região sul, foi a evolução dos armazenamentos dos principais reservatórios da região sul. O período do gráfico vai de janeiro de 2023 até o último dado verificado na época no dia, né, da apresentação da reunião. Nas linhas azuis, a gente representa os principais reservatórios da bacia do Rio Iguaçu, nas linhas de coloração verde, os principais reservatórios da bacia do Rio Uruguai, e nas linhas amarelas, os principais reservatórios da bacia do Rio Jacuí. Então, como eu disse no gráfico anterior, né, o início do ano ali para a bacia do Rio Jacuí, sobretudo, e também para a bacia do Rio Uruguai, a gente estava com volumes úteis bem baixos. Para a bacia do Rio Uruguai, sobretudo ali para Machadinho, níveis bem baixos, enquanto para esse período os níveis dos reservatórios do Iguaçu estavam bem próximos de 100%. E em junho de 2023, a gente vê inversão, né, os reservatórios ali do Iguaçu depressionando seu armazenamento, enquanto do Capivari e do Uruguai aumentando seus armazenamentos. E por conta das últimas chuvas, atualmente a gente está com os níveis bem elevados. De forma geral, os níveis estão entre 90% e 100% de volume útil. Logo, destaque ali para o reservatório de Foz do Areia, que o armazenamento está próximo de 80%.
Bem, essas foram alguns destaques que nós apresentamos na sala de crise da região sul, e só reforçando que essas reuniões com o ONS têm a participação, ficam gravadas no canal da Ana no YouTube e são transmitidas via lá. Quem tiver interesse e disponibilidade pode acessar. Eu encerro aqui a minha apresentação e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Devolvo a palavra, Priscila. Obrigada. Oi, Ana, muito obrigada. Então, como eu informei lá no início da nossa reunião, a gente vai parar, vai fazer um intervalo agora e voltamos então em 5 minutos, ok? Pessoal, voltando então, dando sequência à nossa reunião, vamos começar respondendo. Tem a pergunta do Gustavo Mundinho, a gente vai deixar para apresentar após esse bloco, do segundo bloco, que a gente vai tratar das apresentações aí de carga. E vamos responder, então, agora uma pergunta do Paulo Cesário, da Esfera Energia. Ele perguntou aqui: prezados, boa tarde. Poderiam disponibilizar o código da remoção de viés estendida e clusterização com 101 membros? O diretório no GitHub ainda não foi atualizado. Consegui rodar a remoção com 101 membros, mas a clusterização não. Então, Érica, pode responder, por favor? A gente não vai fazer uma alteração do código lá no GitHub, mas é possível alterar o arquivo, aquele sclust.txt. Dá para alterar a linha que contém o número de membros para a rodada. E aí, qualquer coisa, pode enviar a pergunta também por e-mail. É isso, passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Érica. Então, dando sequência ao segundo bloco, vamos começar com a apresentação da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Danilo, podemos? Tarde. Boa Podemos tarde. compartilhar aqui a tela. Começando aqui mais uma apresentação da carga diária, começando pelo subsistema Sudeste. Esse subsistema que teve algumas peculiaridades, né? Nós tivemos aí o semiferiado, dia de semiferiado na sexta-feira pós-feriado, e nós tivemos aí um final de semana mais baixo por conta desse feriado estendido, fazendo com que esperássemos uma recuperação dessa carga na segunda, né? Como tinha entrado essa frente fria na sexta-feira, principalmente em Rio e São Paulo, nós fizemos uma recuperação mais branda, só que a carga veio além do esperado, tá? No entanto, aí nós tivemos uma boa semana no Sudeste, nós tivemos 1,83% de desvio médio no PDP, prévio carga decente teve 3,06%, o PDP veio com 80% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga decente com 60%. O Sul, a mesma situação, só que é uma carga que varia bem mais, né? Então, uma carga menor, então desvios indicam maior valor percentual. Então, na segunda aí, novamente nós tivemos a recuperação pós final de semana de feriado estendido. Como não estava calor, esperávamos aí uma recuperação mais branda, só que ela veio além do esperado, né? Ela veio bem mais forte do que esperávamos. Nós tivemos aí uma semana aqui no Sul, com 3,78% de desvio médio no PDP, prévio carga decente com 3,71%, o PDP veio com 47% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga decente com 51%. No Nordeste, tirando aí alguns horários específicos, nós tivemos aí uma semana bem estável, com valores muito bem ajustados na previsão. Nós tivemos uma excelente semana no Nordeste, com 0,37% de desvio médio no PDP e 3,52% no prévio carga decente. O PDP veio com 91% dos desvios abaixo de 3%, prévio carga decente 46%.
E o norte, uma semana bem complicada para o norte, né? Nós tivemos chuvas aí na- ali no Amazonas, né? Que fez a carga cair bastante, bem além do esperado. Vocês podem notar aqui que a gente fez uma carga mais baixa aqui no sábado, só que a carga caiu bem mais do que esperávamos. E pelo fato da gente fazer a previsão na parte da manhã, nós não tínhamos visto ainda o quão mais baixo essa carga estava, tá? Então fizemos uma continuidade básica na carga para o domingo. Acabou que ela caiu durante o sábado, né? E ela veio bem mais baixa no domingo. Acabamos desviando esses 2 dias. No domingo, quando a gente viu a diferença, viu o desvio, a gente acabou acertando a previsão para segunda-feira. Tá? Nós tivemos aí uma semana complicada no norte, com 3,93% de desvio médio no PDP, prévio carga descendo 4,36%, PDP 43% dos desvios abaixo de 3%, e o prévio carga descendo 35%. E o SIM, aí, muito influenciado aí pelo subsistema sudeste, né? Sofreu aí mais nessa segunda-feira aí de retomada pós-final de semana de feriado estendido. Tá? No entanto, a gente teve uma ótima semana no SIM de qualquer forma. Nós tivemos 1,42% de desvio médio no PDP e 2,45% no prévio carga de 100. O PDP veio com 90% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga de 100 com 71%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Oi, Danilo, muito obrigada. E passando então agora para outra apresentação, vamos para previsão de carga para o PMO, revisão semanal. O Eric vai fazer essa apresentação para a gente. Boa tarde, Boa Eric. tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Vou começar a apresentar minha tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo. Começar a continuar o assunto de previsão de carga, agora falando no âmbito semanal. Começar pelos destaques meteorológicos que embasaram nossas previsões para a próxima semana. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, são esperadas elevações nas temperaturas em relação às observadas na semana atual, com destaque para o aumento dos totais de precipitação esperados para as regiões Sudeste e Sul, com exceção do Rio Grande do Sul, que deve apresentar uma leve diminuição do volume de chuvas em relação ao comportamento verificado na semana em curso. Nos subsistemas Norte e Nordeste, não são esperadas grandes variações em relação ao comportamento observado nas últimas semanas, com temperaturas elevadas e baixos totais de precipitação ao longo do período nas duas regiões. Com destaque para Manaus, todo o estado do Amazonas tem registrado grande volume de chuva na semana em curso, maiores do que os observados nas primeiras semanas do mês, e para o horizonte de previsão para a próxima semana operativa, é esperada a manutenção desse comportamento, dessa continuação desse volume de chuvas elevado. Bom, começando agora o acompanhamento das primeiras semanas verificadas, a semana em curso, que é a terceira semana estimada, e as 2 primeiras semanas previstas, até o fechamento do mês de outubro. A semana em curso no Sudeste e Centro-Oeste veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, realizada na última semana, antes do feriado prolongado, na última quarta-feira, apresentada na última quarta-feira, sendo estimado um fechamento em 43.898 megawatts médio, apresentando um desvio de 0,3% em relação à nossa previsão realizada na última semana. Para a próxima semana operativa, como é esperado um aumento nas temperaturas em todo o subsistema, nós realizamos ajustes nas 2 próximas semanas operativas, da ordem de 1,1% e 1,5% nas semanas 4 e 5, respectivamente. Com isso, o fechamento estimado do mês de outubro no Sudeste e Centro-Oeste está em 43.996 megawatts médios, apresentando-se um valor apenas 0,3% inferior à nossa previsão realizada lá no PMO de outubro. Passando agora para o subsistema Sul, a semana em curso também veio bem próxima à nossa previsão,
No arredondamento, 0% de desvio em relação à nossa previsão, desvio de apenas 6 megawatts, 6 megawatts médio, sendo estimado um fechamento em 12.607 megawatts médios. Como a semana veio bem ajustada e para a próxima semana é esperado elevação das temperaturas e a previsão já está acima da nossa previsão, da nossa estimativa para a semana em curso, nós não realizamos nenhum ajuste, nem para a semana 4, nem para a quinta semana operativa do mês. E com isso, o mês de outubro no Subsistema Sul está sendo estimado com valor de 12.611 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 2,5% para baixo em relação à nossa previsão realizada no PMA de outubro. Chegando agora ao Nordeste, também outro subsistema que a semana em curso veio bem ajustada, de acordo com as nossas previsões, realizadas na semana anterior, sendo estimado com um fechamento em 13.210 megawatts médio, valor 0,2% inferior à nossa previsão realizada na última semana. E como é esperada a manutenção do cenário meteorológico, nós não realizamos ajustes para as semanas 4 e 5, e com isso o fechamento do mês de outubro para o Nordeste está sendo estimado em 13.144 megawatts médios, apresentando um valor 3,6% acima da nossa previsão original do PMO. Chegando agora ao subsistema Norte, como foi apresentado anteriormente, a semana em curso veio bastante impactada pelas chuvas em Manaus e todo o estado do Amazonas. Então, esse grande volume de chuva, juntamente com reduções não programadas de alguns consumidores livres, impactaram bastante a carga semanal, sendo estimado o fechamento em 7.431 megawatts médio, apresentando desvio de 7,8% para baixo. Para a próxima semana operativa, como é esperado manutenção no cenário meteorológico, nós realizamos o ajuste de 5,4% para baixo, sendo esperado manutenção no cenário meteorológico e a retomada dos consumidores livres para a próxima semana. E para a quinta semana operativa, como não temos ainda nenhuma previsão do cenário meteorológico, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste. Com isso, o valor estimado do mês de outubro no Norte está em 7.762 megawatts médio, apresentando assim um valor 0,8% acima da nossa previsão original do PMO. Totalizando agora no Sistema Interligado Nacional, a semana em curso veio bem ajustada também de acordo com a nossa previsão, sendo estimado um fechamento de 77.146 megawatts médios, valor 0,7% inferior à nossa previsão realizada na última semana. E com as duas primeiras semanas do mês verificadas, a terceira semana do mês de outubro, o valor médio do mês está em 77.513 megawatts médios, apresentando assim, no arredondamento, 0% de desvio, valor apenas aproximadamente 40 megawatts acima da nossa previsão original do PMO de outubro. Com isso, encerro minha apresentação. Devolvo a palavra a você. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Eric. Agora vamos passar para os últimos dois tópicos agora do segundo bloco, serão apresentados pelo Gabriel. Então, Gabriel vai apresentar os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Gabriel, podemos... Obrigado, boa tarde a todos. Vou apresentar os resultados do PMO aqui primeiro. Bom, em relação aos resultados para essa semana, né, o CMO continua em zero em todos os patamares, em todos os subsistemas. Em relação às restrições das interligações, apenas entre o nó fictício e o Sudeste houve atingiu o limite da interligação no patamar de carga média, da restrição conjuntural. Não houve despacho por ordem de mérito e apenas inflexibilidade no valor total para o de aproximadamente 3,1 gigawatts médios para essa semana, de acordo com a declaração dos agentes.
Em relação às usinas GNL, também o benefício marginal do despacho das usinas para daqui a 9 semanas, de 23 a 29 de dezembro, também está em zero em todos os patamares, então não há antecipação para os. Em relação à energia armazenada, para essa revisão, aqui a gente compara um pouco com essa revisão com as revisões anteriores, né? Então, a gente revisões anteriores, a partir de 69,9% no último dia do mês, e para o segundo mês também está aumentando a expectativa do armazenamento para o próximo mês, com valor esperado de 69,9%, e na faixa de entre 64,9% e 78,2%. Para os subsistemas, vai de 88,1% para terminar o mês de outubro em 96,6%, e em valores bastante em todos os cenários, né? Para o subsistema não, a expectativa é 61% armazenamento, e 72,9%, com valor esperado de 58,6%. E está em 63,3%, tendendo ao final do mês para 56%. Mês que vem não há muita da restrição da curva de Tucuruí, né? Então, oi, só um momento, só um momento. Foi a partir desse slide ou desde ou já de antes? Sim, eu vou voltar a compartilhar aqui. Bom, deixa eu continuar aqui então. Então, vou repetir um pouco aqui esse slide, né? Que para o Sudeste a expectativa é terminar o mês de outubro em 69,4% e uma expectativa de crescimento em relação às últimas revisões do armazenamento para o mês de novembro. Terminar o mês de novembro em 69,9% e podendo chegar a um valor mínimo de 64,9% até 78,2%. Para o Subsistema Sul, está em valores bem elevados, terminando o mês em 96,6%, e para o mês seguinte também, em todos os cenários, bastante elevado. Para o Nordeste, o mês de outubro ao final em 61%, e para o mês que vem, tendência de ficar estável em 58,6%, mas podendo ir de 55,2% a 72,9%. Já para o Norte, final do mês 56,5%, e para o mês de novembro, todos os cenários muito semelhantes, devido a Tucuruí sempre terminar no mesmo nível por causa da curva de referência de depressionamento. Então, por volta de 46% para o mês seguinte. Em relação às ofertas de importação para essa semana operativa, nós recebemos a oferta da Enel para importação de energia da Argentina,
é, de 500 megas para cada patamar e com valor de R$ 472,03 por megawatt-hora, um valor a R$ 9, um pouco mais de R$ 9 abaixo do valor da semana passada. Para o Uruguai, recebemos oferta da BTG Pactual com 5 blocos distintos de 100 megas cada, com valor mínimo 522,69 até 2.316,93. Então, em relação ao PMO era isso, agora vamos para as intervenções energéticas relevantes. Lembrando que as intervenções relevantes são as que alteram os limites sistêmicos ou em UGs de grande porte. Então, no Sudeste e Centro-Oeste, temos a UHE Irapé, que no dia 22 terá teste de autorrestabelecimento das UGs 1, 2 e 3. Em Furnas, ao dia 5, tem uma manutenção para o dia 22. Nilo Peçanha, na UG 16, tendo o período de 23 de outubro a 2 de novembro, uma manutenção. E Jupiá, a parada na UG1 no dia 24. No Subsistema Sul, manutenção na UG3 da Governador José Richa. E para o Subsistema Norte, a manutenção na UG2 da São Manuel, de 23 de outubro a 3 de dezembro, um período um pouco mais longo. Em Belo Monte, a parada na unidade 17 a partir do dia 23 de outubro também. E para o Nordeste não há intervenções relevantes, né, nessa semana. Então, aqui encerro minha apresentação e obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Então, vamos parar no segundo intervalo. Voltamos em 5 minutos, pessoal. Boa tarde, pessoal. Voltando, então, para a reunião. Vamos começar, então, respondendo algumas perguntas. Vamos responder a pergunta da Laiana Caroline, da Elira Renováveis. Ela coloca: prezados, boa tarde. Gostaria de saber se o gráfico de previsão de operação do São Francisco foi atualizado. O gráfico em questão é aquele que é possível visualizar os volumes úteis para os próximos meses, levando em consideração a defluência prevista. Não foi possível visualizar na última sala de crise do São Francisco o que ocorreu essa semana. Daiane, pode ajudar aí com a resposta? Claro. Boa tarde, Laiana. Obrigada pela sua pergunta, mas só para esclarecer que essa semana, na verdade ontem, né, a gente não teve a sala de crise, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, e foi sim uma sala, a sala extraordinária de acompanhamento da região Nordeste como um todo, por conta do fenômeno El Niño. E aí, na sala extraordinária, a gente não apresenta informações de previsão, e sim do que a gente tem observado, e fala um pouco da operação dos reservatórios, tá? E as condições hidrológicas. A próxima sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco está prevista para acontecer no dia 7 de novembro. Aí sim, na ocasião dessa sala, a gente vai trazer a informação que você solicitou, que é o gráfico mostrando a previsão de armazenamento, né, no São Francisco, com base na política a ser definida, ok? Obrigada, Dayana. Por nada. Então, indo para outra pergunta, tem uma pergunta do Yuri Castro, da Tempo Energia, falando: prezados, gostaria de saber se houve alguma alteração no cronograma da eletronuclear com relação à manutenção programada de Angra 1 e 2. Aí pedir aí, o Gabriel vai responder aí, por favor. Boa tarde, Yuri. Não houve nenhuma alteração, o cronograma segue igual ao que estava definido anteriormente. Indo agora, então, tem uma ainda, Paulo, Cesário, a gente vai te responder essa pergunta no próximo bloco, tudo bem? No próximo, depois do próximo intervalo. E seguindo, então, para o último bloco, nós vamos começar, então, com os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. E o Pedro vai fazer a apresentação para a gente. Pedro, Boa podemos tarde iniciar? a todos. Boa Vou tarde. compartilhar minha tela.
Bom, como a Priscila disse, eu vou fazer a apresentação dos limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Iniciando, a gente tem uma intervenção, desligamento da linha Igaporã 3 de Nauba 3, período das 6h30 às 16h30 do dia 21, que é sábado. É uma manutenção preventiva e para que o SIM suporte dinamicamente a perda de linhas de 500 kV na área de influência, a gente vai manter o fluxo do Nordeste para o Sudeste, o FNES, em 5.600 e o recebimento do Sudeste Centro-Oeste em 8.100. Próxima intervenção é de um transformador e disjuntores referentes ao compensador estático da subestação de Padre Paraíso 2. O serviço é das 0 horas do dia 21 até as 23h59 do dia 23, que é segunda-feira. É um teste de energização desse novo equipamento. E para que o SIM suporte dinamicamente contingências que envolvam falha de disjuntor nessa subestação, é solicitado que o FNES seja limitado em 5.700 e o RC em 9.700. Dando sequência, a gente tem um desligamento de barra de 500 kV na subestação de Sol do Sertão. O período é de 22 às 6, então começa numa madrugada e termina no dia seguinte, começa numa noite, termina no dia seguinte, né? Sábado para domingo, 21 a 22, domingo para segunda e segunda para terça. É uma obra associada à entrada de uma nova linha, que é a Sol do Sertão Novo Horizonte, que vai conectar mais geração renovável ali naquela malha de 500 kV do sudoeste da Bahia. Então, para que o SIM suporte dinamicamente a perda da linha de 500 kV Bom Jesus da Lapa 2, Sol do Sertão, é solicitado que o FNS, né, fluxo do norte para o sudeste, seja limitado em 2.500 e o NES em 5.700. Próximo desligamento é a linha de 500 kV Colinas Ribeiro Gonçalves, circuito 2. É um serviço que começa às 0 hora do dia 21 e vai até às 7 da manhã do dia 23. E o objetivo é substituir um conjunto de contatos de seccionadoras na SE Colinas e Ribeiro Gonçalves. Para que o sistema suporte perdas duplas nas interligações, Norte-Nordeste, Sudeste-Nordeste, adotar a restrição de fluxo do Nordeste para o Norte em 4.400, perdão, e o FNES em 5.600. Temos agora uma manutenção corretiva no banco de capacitor série da subestação de Lusiânia. O serviço vai ser feito das 6h30 às 12h30 do domingo, dia 22, e a intenção é retirar ponto quente desse equipamento. Então, para intervenção, a solicitação é de manter o FNES em 5.900 e o RC em 10.000. Dando sequência, a gente tem o desligamento de um disjuntor de 500 kV, que é o Delta 2, na subestação de Sapeaçu, na Bahia. O serviço vai ser feito de 7 às 17, nos dias 24, 25 e 26, ou seja, de segunda a quarta diariamente. É uma manutenção corretiva para retirar vazamentos, e eles vão aproveitar e fazer uma manutenção preventiva a cada 6 anos. Para que o SIM suporte a contingência com falha de disjuntor na subestação de Sapeaçu, no seu setor de 500 kV, a solicitação é de limitar o FNES em 5.900. Temos aqui testes no compensador síncrono número 2, de Ibiúna. É um serviço que começa na segunda-feira, às 7 horas da manhã, e vai até às 17 do dia 25, quarta-feira. A motivação é fazer uma modernização no sistema de regulação de tensão, controle e partida desse equipamento, e a indisponibilidade dele faz com que sejam aplicadas penalizações nos limites de RSE e RSU, visando não comprometer a estabilidade de tensão em contingências. Então, o RSU ele vai ser penalizado em 500 MB dentro do limite que está vigente na IO de operação da interligação sul-sudeste. Da mesma forma, o RSU vai ser penalizado em 300 MB no limite vigente. Temos também um serviço num banco de capacitor série da linha Itaberá e Vaporã Circuito 3.
O serviço vai ser feito das 7 às 17 dos dias 26, quinta-feira, e 27, sexta-feira. E a motivação é uma manutenção preventiva nos bancos de capacitor série 1A e 1B, né, nos meios bancos de capacitores. A consequência aqui é que, também, análogo ao slide anterior, aplicar uma penalização ao RSE, visando manter a integridade do SIM para perdas duplas de linhas no tronco de 765. Então, a redução no limite vigente da IO Sul-Sudeste é de 500 megawatts. E com isso eu encerro a minha apresentação e passo a palavra para você, Priscila. Obrigado. Oi, Pedro, obrigada aí pela apresentação. Então, indo para a última apresentação desse bloco sobre a política operativa, a Viviane vai apresentar para a gente. Boa tarde, Viviane. Obrigada, Priscila. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu vou falar, então, sobre a política operativa, né? A semana vigente e a próxima semana, né? Expectativa para a próxima semana. Esse primeiro slide a gente mostra aqui os resultados, né, do DCEM, o CMO do DCEM, em comparação com o CMO previsto pelo DECOMP, né? Então aqui a gente nota, né, que a maior parte do tempo, né, fica equalizado os CMOs, né, do DCEM e do DECOMP em zero, né, com algumas pequenas alterações do DCEM, né, alguns pequenos valores diferentes de zero em alguns dias, alguns por questão de atendimento à carga, né, e outros por questões aqui em geral é atendimento à carga, né, mas a gente vai ver aqui pelo slide do CMO por barra, né, que a gente tem aí mais alguns detalhes, né, a gente vê que os CMOs ficaram, né, no dia, esse é um detalhe do dia 20, né, os CMOs ficaram equalizados na maior parte do tempo, né, do país, com exceção ali desses pontinhos destacados ali, que tivemos uma elevaçãozinha no CMO em função das restrições no transformador 230-138 de Rio Verde, né, conforme a instrução de operação. Aqui a gente tem a instrução, né, destacando que a gente mostra nesse gráfico apenas 30%, né, das barras do SIM, né, e a instrução é a CO5MT. Né, aqui a gente também destaca, né, nesse gráfico os resultados, os outliers, né, os box plot. A gente percebe também que os subsistemas Sul e Nordeste não tiveram, né, dispersão, né, apenas o Sudeste, em função das restrições ali da transformação 230-138 de Rio Verde, que eu já tinha mencionado anteriormente. E no Norte, em função da limitação do fluxo Jurupari e Oriximiná, né, que está associada aí, né, essa dispersão de CMO, né, está associada ao fluxo nas linhas de 500 kV entre as subestações de Xingu e Jurupari. Passando, então, para o acompanhamento, né, por subsistema aqui, dos resultados, né, desse MPDP, né, começando pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste, a gente vê que na geração hidráulica, né, as diferenças basicamente foram em função de compatibilização da política operativa e ajuste, né, de unit commitment hidráulico, né, no caso dos desvios de geração térmica, foram em função de redeclaração, né, de inflexibilidade, principalmente ali, notadamente as UTS Termorrio e Cubatão. Para o subsistema Sul, as diferenças, né, da geração hidráulica também foram para a compatibilização da política operativa e ajustes de unit commitment hidráulico, e de geração térmica também decorrentes a mudanças, né, de declaração de inflexibilidade, notadamente das UTS Jorge Lacerda C, Pampa Sul, Madeiras e Figueira, ao longo da semana operativa. No subsistema Nordeste,
as diferenças, né, entre PDP e DCEM resultaram de ajustes para a compatibilização da política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco. E para as térmicas, as diferenças entre PDP e DCEM foram também em razão de declaração de inflexibilidade ali para o Termo Bahia. No subsistema norte, podemos observar, né, que os desvios foram justificados pela compatibilização da política operativa, né, assim como os demais subsistemas, e ajustes de cometimento hidráulico. E as térmicas, as diferenças foram por redeclaração, né, de inflexibilidade das UTEs Aparecida e Mauá 3, e essas usinas também geraram, por razão elétrica, para controle das inequações dos fluxos Jurupari-Oriximiná e Xingu-Jurupari. Aqui nesse slide apresenta um balanço ali, né, dos resultados, numa média semanal, né, e a titulação de cada megawatt despachado. Então, no total, a gente teve um despacho térmico de 3.564 megawatts, né, sendo que desse montante, 97% foi por inflexibilidade, né, e ali que a gente, né, 34,72, né, megawatts. O despacho, por ordem de mérito, ficou em aproximadamente 1%, né, desse montante, 31 megawatts, razão elétrica também em torno de 1%, 2%, desculpa, também principalmente devido ali à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, né, 57 megawatts, e menos de 1% no caso de geração de reposição, para energia de recomposição, né, de reserva, e energia de reposição também tivemos um pouquinho. A gente teve intercâmbio internacional, né, mais importação, no caso, né, tivemos importação de um montante bem pequeno, né, uma média diária ali um pouquinho superior a 60 megawatts médios. Apenas um dia foi de caráter de devolução, né, de recebimento da Argentina, então não foi comercial, mas foi num dia que a gente teve maior demanda com a menor eólica da semana, né, então foi para auxiliar no fechamento do atendimento à ponta. Os resultados do balanço, né, da programação semanal, como a gente já vem apresentando nas semanas anteriores, né, o Sudeste, ele tem um perfil importador de energia, né, e a gente vem explorando as bacias, né, os recursos das bacias do Grande, do Paranaíba, Paranapanema e Paraná, para atendimento à carga média e pesada, principalmente, né, basicamente o Sudeste vem fechando o balanço, né, e conforme acompanhamento hidráulico, né, coordenação das cascatas. Para o Sistema Sul, né, a gente tem um perfil exportador de energia em todos os períodos, né, visto que a gente apresenta vertimento em todas as usinas atualmente, então a gente está explorando todos os patamares de carga, dentro dos limites, né, de transmissão. No subsistema Nordeste, a gente também está com perfil exportador, né, destaque principalmente ali para a utilização das fontes renováveis, eólica e solar, né, utilização dos recursos da bacia do Rio São Francisco, respeitando as restrições hidráulicas, né, com eventuais elevações no período de ponta, né, para atendimento à ponta de carga, mas também respeitando, né, as restrições da bacia. No subsistema norte, a gente também, em função aí da redução, né, das disponibilidades, a gente tem um perfil importador de energia, né, no momento, e as gerações elas estão dimensionadas ali principalmente para atender a carga pesada, né, e limites elétricos sistêmicos. Aqui a gente tem um balanço médio semanal, né, e a gente vê por esse slide, né, que a carga média foi de aproximadamente 76,9 gigawatts médios, né, não teve uma mudança significativa em relação à semana anterior.
MMGD, a gente teve uma geração de aproximadamente 4,2 gigawatts médios, sendo o maior montante no Sudeste, 2,2 gigawatts médios, Sudeste Centro-Oeste, né? A geração eólica de aproximadamente 13 gigawatts médios na região Nordeste, é também similar à semana anterior, um pouquinho acima. Não tivemos exportação dos bipolos do Madeira, né? Ficaram desligados. E os bipolos do Xingu em 857 megawatts médios. O subsistema Sul com perfil exportador de energia em torno de 4,6 gigawatts médios. Não houve importação comercial do Uruguai, houve importação da Argentina, mas não foi comercial também, né? Foi em caráter de devolução, 9 megawatts médios na média semanal, né? Foi apenas um dia, como a gente destacou. Não tivemos exportação, né, também. Geração em Itaipu de 6,7 gigawatts médios, também sem mudança significativa também em relação à semana anterior. Acompanhamento da curva de Tucuruí, né, a gente percebe aqui que a gente está bem aderente à curva no momento, né, viemos um pouco abaixo, mas no momento a gente já conseguiu ajustar. A curva prevista indicava um armazenamento de 45,5% e hoje o armazenamento verificado está em 46,2%, cerca de 1% acima menos, né, de 1% acima do previsto. A política operativa para a próxima semana não tem também mudança significativa, né, em relação ao que a gente já apresentou aqui, né, o Sudeste, continuamos com a exploração, né, das usinas do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico, e a exploração das usinas do Rio Tocantins também para controle de nível dos reservatórios e atendimento à ponta de carga. O subsistema Sul, né, explorando ao máximo, né, dentro do possível, mantendo as gerações maximizadas. Existe a previsão de energia vertida turbinável apenas para o fim de semana, né? Durante a semana a gente tem conseguido alocar essa geração no SIM. Então, principalmente ali, carga leve e mínima, né? Principalmente no domingo, que a gente tem essa expectativa de talvez ter EVT. Para o subsistema Nordeste, a gente também continua com a utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado, com eventuais elevações só para a ponta de carga, né, quando necessário. E o Norte ainda continuamos em função da redução gradual das disponibilidades, com as gerações dimensionadas apenas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos, né, sistêmicos. Como a gente vem sempre destacando, né, para atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada, né, estão sendo alocadas principalmente nas usinas do Sudeste, devido à máxima exploração dos limites de exportação do Norte, Nordeste e Sul, né, e a previsão da folga de potência monitorada para a próxima semana é muito próxima do requisito, né. Hoje a gente vai ter um slidezinho a mais, né, praticamente um slidezinho a mais, que a gente vai falar do aplicativo da programação diária, né, a gente começou a usar uma versão essa semana em teste, então por isso que a gente está trazendo essa apresentação aqui. Em fevereiro de 22, a gente iniciou o uso do aplicativo da programação diária no aplicativo do ONS, no app ONS+, né, com o intuito de facilitar a comunicação entre o ONS e agentes, né, e determinar as informações sobre a evolução do processo ao longo do dia, né, qual é a melhor forma que a gente encontrou na época de melhorar essa etapa do processo, né. E atualmente, né, a gente tá usando, a gente viu a necessidade, né, de ter uma versão web, né, do chat, para facilitar também o dia a dia, em função aí da velocidade do trabalho, né, da necessidade, muitas vezes, de compartilhar arquivos. Então, essa semana a gente está testando essa versão web do chat, e a expectativa é que em breve a gente passe a utilizar o chat como plataforma oficial, né, de comunicação entre as equipes de programação diária do ONS e agentes, né.
Então, aqui a gente tem, só para mostrar para vocês, né, para quem ainda não conhece, que eu acredito que a maioria dos agentes da programação, né, já conhece, mas aqui a carinha, né, do aplicativo, né, quando você entra no aplicativo, você tem os dados verificados, a gente acessa, né, pelos 4 pontinhos ali, a gente consegue acessar a área de programação diária, e aí a gente consegue ver todo o processo, né, por onde está, né, em que parte que está do processo, e aqui nesse íconezinho que está com um umzinho em cima, é o chat, né, que tem tanto a versão mobile, né, que é essa que eu estou apresentando para vocês, né, aqui no caso o Ciro compartilhou de manhã as informações, né, quanto agora a gente tem a versão web do chat, né, então essa é a carinha da versão web, para facilitar o dia a dia. Então, a gente está testando e em breve a gente deve usar só essa plataforma para ter uma plataforma oficial, né? Então, foi disponibilizada no Sintegre para as equipes de programação diária dos agentes, né, a apresentação que tem todas as informações necessárias, né, sobre o uso e solicitação de acesso do aplicativo, né, e do chat web. Então, essa apresentação está nesse link que eu estou compartilhando com vocês aqui, né, e a gente fica à disposição para mais esclarecimentos aí. Era isso que eu tinha, Priscila. Muito obrigada pela atenção aí. Passo a palavra para ti. Ok, Viviane, obrigada aí pela apresentação. E, prezados, a gente finalizou, então, a parte de apresentações. Agora vamos fazer mais um intervalo para avaliar aqui as últimas perguntas que chegaram no chat e a gente volta em 5 minutos para responder essas perguntas, ok? Boa tarde, pessoal. Voltando, então, agora para responder as perguntas, vamos seguir aqui. Vamos começar com a pergunta do Paulo, um complemento, né, do Paulo Cesário, da primeira pergunta dele, Paulo Cesário da Esfera Energia. Ele botou, prezados, complementando, apenas alterando essa linha esse underline plus e no name list também, não funcionou. Por isso solicitei o código. Por e-mail também sem sucesso por enquanto. Érica vai ajudar aí respondendo essa pergunta, né? Por favor. Oi. Então, a gente vai responder pelo relacionamento com agentes mesmo. Se quiser complementar o e-mail com os arquivos da sua rodada, a gente pode ajudar. É isso. Ok, Érica, obrigada. Vamos seguindo para mais uma pergunta do Lúcio Sunano, prezado, ele é do Santander. Prezado, onde é disponibilizados os dados de GD que são utilizados no renováveis.dat do DCEM? Cindy, pode nos ajudar? Obrigada pela pergunta. Atualmente, a gente não tem um produto específico para disponibilização diária desses dados de geração distribuída, né? A gente são disponibilizados diariamente através da publicação do deck do DCEM, através do arquivo renováveis.dat. Obrigada. Nada. Então, seguindo para outra pergunta do Paulo Sérgio, do Simple Energy. Caras, boa tarde. Gostaria de entender como é modelado no DCEM as restrições do intercâmbio. Onde consigo verificar os valores de limites considerados e valores estimados de intercâmbio pela rodada do DCEM, especialmente o FSU. Cindy, pode continuar aí, por favor. Tá, obrigada. Então, a gente modela as restrições estruturais, né, dentro do modelo do DCEM através dos arquivos restlpp.dat e restseg.dat, né? As informações que vêm desses arquivos, elas são alimentadas, né, através do relatório que é publicado no Sintegre, que é restrições elétricas para representação no processo de otimização da programação diária da operação, né? É um dos produtos que é publicado na programação diária da operação no Sintegre, e ele alimenta esses arquivos que eu acabei de falar, o restseg.dat e o restlpp.dat, né? Em caso de que tenha intervenções provindas de ECGIs, a gente também pode conjunturalmente colocar limites dentro dos PATs, né, que são os arquivos de rede do DCEM. Então, nos PAT, tem 48 PATs, né? Para cada meia hora você tem um PAT.
No caso específico do FSU, a gente atualmente não tem um limite para o FSU, a gente tem um limite para ERSU, né? E ele é modelado através da LPP 14, no deck do DECEM. Obrigada. Obrigada, Cíntia, aí pela resposta. Indo para a última pergunta, é do Luciano Coutinho, de Furnas. Ele bota: prezados, boa tarde. A importação no dia 18/10 também foi na modalidade de devolução? Obrigado. Viviane, pode nos ajudar? Boa tarde, Luciana. Obrigada pela pergunta. Sim, a gente no dia 18, a gente só teve, essa semana, na verdade, né? A gente só teve importação no dia 18 e só na modalidade de devolução, tá? Sem ser comercial, então, né? Utilizando o saldo que a gente tem com a Argentina. Obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, Viviane. Então, finalizamos mais uma reunião semanal da programação da operação. Obrigada a todos pela participação, agradeço a participação de todos e um bom final de semana.